Ora, isso é uma moeda de R$ 1. E qual é a particularidade dela? E de todas as outras moedas? Ela tem dois lados. Pois bem, eu quero falar de golpismo e atos antidemocráticos. Eu acho extremamente interessante o que está acontecendo depois dessas eleições. A gente está tendo manifestação nas ruas já há bastante tempo. E, basicamente, temos as autoridades falando de atos antidemocráticos e golpistas. No meu primeiro vídeo, que eu falo do artigo 5, da construção da desigualdade jurídica nesse país, que foi permitida e feita pelo Legislativo e o Judiciário com o STF, essa desigualdade jurídica, olhando por esse prisma, dos dois lados, é um ato golpista, é contra a democracia. Então, a minha conversa aqui é sobre exatamente isso. A gente tem que olhar pelos dois lados. O pleito eleitoral aqui no Brasil foi bastante conturbado, muita emoção de ambos lados. Isso não importa de que lado você votou. Esse vídeo não é a respeito disso, ok? O vídeo é a respeito de como as coisas devem funcionar. Então, o senhor Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, eu acho absolutamente impressionante as medidas que foram tomadas a respeito da liberdade de opinião. Você tem perfis cancelados dentro das redes sociais, você tem censura, você tem pessoas que foram perseguidas, a verdade é essa. E, enfim, tudo isso por quê? Porque se questiona, tem perguntas. Dentro de uma democracia, liberdade de expressão e questionar faz parte do jogo. E se o senhor Alexandre de Moraes não suporta essa ideia, então ele não é feito para trabalhar onde ele está trabalhando. Não é a pessoa certa. Isso quer dizer que ele não acredita na democracia. Ele está tomando atitudes antidemocráticas, golpistas em relação à democracia. Outro aspecto também, que está sendo questionado pelo que estão sendo chamados de golpistas, é do processo do pleito eleitoral. A gente teve dois relatores. Os relatores das Forças Armadas e um grupo que fez da Argentina uma análise dos dados. Pois bem, a análise dos dados, hoje em dia, tudo é dado. Os seus dados do seu celular, seu computador, estão sendo analisados pela Google, enfim, um monte de empresas. Então, na realidade, o Alexandre de Moraes deveria zelar, isso faz parte do trabalho dele, zelar para a transparência. E a análise de dados de uma eleição é simplesmente analisar a anatomia de uma eleição. E essa informação ela é devida à sociedade, a todas as partes da sociedade. Algumas pessoas poderiam ter mais interesse ainda em analisar esses dados, por exemplo, quem foi eleito ou quem não foi eleito, para saber aonde e como foram votados. Você pode cruzar esses dados também com outros bancos de dados, do IBGE, enfim. É importante isso. Então, essa análise de dados é uma ferramenta fundamental, normal dentro de uma sociedade digitalizada. Isso é fundamental. E se por acaso aparecer alguns problemas matemáticos, ou estatísticos, o que for, também é uma ferramenta de controle. Nossa, alguma coisa está aparecendo aqui que não é normal. É isso, simplesmente isso. Então, o simples fato do senhor Alexandre de Moraes não aceitar um questionamento, ou não providenciar esse tipo de ferramenta, é para mim golpismo, é um ato antidemocrático, porque a sociedade precisa da transparência.
Isso é absolutamente fundamental. O outro lado é também o relator das Forças Armadas. Aponta por problemas potenciais. Então, até agora, a única rede que, a meu ver, não foi hackeada foi o Bitcoin. Eu estou dando exemplo do Bitcoin porque é a intensidade da rede que faz a solidez do Bitcoin. Mas, na teoria, o Bitcoin ele pode ser hackeado também. Se você cavar um pouco e analisar os dados, existe possibilidade de hackear o Bitcoin. Tem a ver com potência de cálculo, essas coisas todas. Então, o senhor Alexandre de Moraes está tomando atitudes extremamente antidemocráticas, que eu diria golpistas, porque isso não serve à democracia, o processo eleitoral e o processo de uma democracia que está viva, que está confiante que as instituições estão funcionando corretamente. Então é isso, simplesmente. Você sempre tem que olhar para os dois lados. Pouco importa se você votou à esquerda ou à direita, isso não é importante. Como já falei na primeira vídeo, por enquanto somos gados que votam, por causa dessa desigualdade jurídica. Mas isso não impede a gente de ir na rua e manifestar. Isso é um direito fundamental. Em relação às redes, o que se gostaria fazer uma regulamentação das mídias, tudo bem, algumas coisas podem acontecer, eu concordo, mas não sobre o conteúdo das redes. Eventualmente, o que poderia acontecer seria um dia que quem quer participar de rede seja uma pessoa devidamente identificada pelo provedor da rede. Aí tudo bem. Se você insultar alguém, cometer um crime, fazendo apologia ao nazismo, sei lá o quê, aí existe na lei já disposições que permitem se proteger. Então, regular a mídia não tem nada a ver no que eles estão pensando, que é silenciar as pessoas e acabar com a liberdade de opinião, como já está sendo feito agora. Então, estamos vivendo um momento relativamente grave, eu diria. E a sociedade tem que reagir. Pouco importa se você votou esquerda ou direita. Não tem nada a ver. O funcionamento de uma democracia, ela tem que passar por instituição forte e transparente. E, ao meu ver, o STF e o TSE não estão mostrando isso.